inteligente. Então ele sabe que a toda ação há uma reação, há leis que ele criou. Então eu não poderia servir um Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. Se o meu Deus é meu pai, ele é rico, por que eu vou ser miserável e pobre? Money is trying to get into your hands right now, even as I speak. God's Almighty, He's trying to change your financial position, but you don't think it's a part. Muito bem, então vocês puderam acompanhar aí inicialmente no vídeo. Vocês já conhecem, né? Primeiramente aí o Edir Macedo, que apareceu. Depois, o segundo a aparecer foi Kenneth Copeland, pouco conhecido aqui no Brasil. E o terceiro já esteve também em 2015, através do Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Rio de Janeiro. Ele esteve presente em 2015 aqui no Brasil e se chama Creflo Dollar. E é um dos representantes do chamado Movimento da Fé, Confissão Positiva, e como conhecemos aqui, como Teologia da Prosperidade. Então é isso que nós vamos falar, um estudo breve, para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse movimento, os conceitos históricos, enfim, textos também usados por eles. Então a gente agradece a todos que estão assistindo aí essa videoaula, pois a gente vai tratar desse assunto aí que é muito importante. Gostaria também de explicar sobre o chamado, repito, né, Movimento da Fé, Confissão Positiva, ou Teologia aí da Prosperidade, como é conhecido aqui no Brasil. Irei fazer também um apanhado bem resumido, ok? Histórico aí do movimento, pois a gente vai refutar biblicamente alguns textos usados por eles e depois algumas considerações. Então você poderá de forma mais completa saber sobre esse ensino que a gente está trazendo aqui, assistindo aqui na conferência Nuvem Sem Água, tá bom? Convidamos você, assista a conferência Nuvem Sem Água, foi ministrada pelo pastor Justin Peters, na playlist do canal Vandre Moura, ok? Então está aí na playlist para você acompanhar. Essa conferência Nuvem Sem Água realmente é muito importante. Nós não vamos tratar de todos os assuntos do movimento, mas pelo menos os mais importantes dele, ok? Então assista, realmente vai valer a pena e vai abrir seu entendimento acerca deste assunto. Então a gente vai abordar aqui, como eu falei, o conceito histórico, ok? Então depois a ligação, né, a relação que eles fazem de alguns textos bíblicos, por exemplo, de Isaías 53 com Mateus 8,17 e também Deuteronômio 28 com Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. E a expressão, abre aspas, né, efeitos da queda, que alguns usam, né, e textos usados também para embasar esse ensino que de fato a Bíblia, e o que de fato, né, a Bíblia ensina sobre isso, tá bom? Então, antes de tudo, antes de começarmos então essa videoaula, eu quero fazer aqui alguns avisos, presta atenção. Este estudo, ok, esse estudo não tem a intenção de denegrir a imagem de ninguém, mas apresentar evidências claras, reais, tá bom? Com vídeos, áudios, de certas passagens, é isso que nós queremos deixar claro, de certas passagens bíblicas usadas por seus propagadores para dar uma interpretação fora do contexto das Escrituras, certo? Essa série foi inicialmente passada em redes sociais, mas a gente decidiu abordar aqui de uma forma de videoaula, para ficar fácil para você compreender do que nós estamos tratando, correto? Então, por que tudo disso? Por que tudo isso aí? Pois esse ensino entrou no Brasil. Tá? E você vai ver aí. Esse ensino entrou no Brasil através de livros, dos seus propagadores, né, americanos principalmente, e da ascensão desse movimento neopentecostal e até pentecostal carismático. Só que travestido de bíblico, porém falso. Tá bom? Então, o motivo da nossa tristeza
E alerta é justamente isso. Porque muitas igrejas, né, estão se apoiando nesse, abre aspas, né, evangelho, sem analisar de fato o que a Bíblia diz. Então isso influenciou muitos ministérios. Tá? Por isso nosso desafio aqui. Desafio. Coloque à prova, ok? Coloque à prova tudo que for abordado nessa aula. Tá bom? Pelo crivo das Escrituras. Claro, né? Pelo crivo das Escrituras. Confira nas Escrituras. Julgue os Espíritos. É uma videoaula. Tá bom? Então, portanto, você pode dar pausa, ouvir o áudio novamente e verificar se as informações que estão sendo passadas aqui são reais ou não. Correto? Então, faça isso. Até porque, você sabe, se você se denomina cristão, sua única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Não é verdade? E considerando também, aqui agora mais um outro recado, considerando também aqui o princípio de igualdade vincado na Constituição da República Federativa do Brasil, e considerando que a livre manifestação de pensamento, eu me reservo a expressar esses posicionamentos à luz da lei e da palavra. E estamos abertos para o contraditório. Tá? Minhas palavras é de caráter doutrinário. Jamais, repito, jamais ferir alguém de forma moral ou ética. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui. O que ensina essa corrente doutrinária? O que eles ensinam? Essa turma aí do movimento da fé, dessa teologia de saúde, perfeita e prosperidade, eles dizem assim que qualquer sofrimento do cristão indica falta de fé. Então assim, a marca do cristão cheio de fé, bem-sucedido, é plena saúde física, emocional e espiritual. Basicamente a abordagem é essa. Tá bom? Além, claro, né, de prosperidade material. Então pobreza, doença são resultados visíveis do fracasso do cristão, ou que vive em pecado, ou uma fé insuficiente. Ou eles demonizam tudo, né? Vamos dizer que também o diabo está tendo legalidade na sua vida aí. Mais ou menos isso que eles dizem, né? Estão baseados nessas três coisas. Ou falta de fé, ou está em pecado, ou o diabo está tendo legalidade. Alguma maldição está na sua vida, não é mais ou menos assim que você ouve aí, né, nos canais de TV? Então, outros falsos ensinos aí de seus propagadores e do movimento da fé, da confissão positiva, é que os seres humanos possuem uma natureza divina e que consultar médicos ou tomar remédios é pouco recomendável para o cristão. E que Jesus foi milionário e a soberania de Deus é limitada pela vontade humana. Isso é o que eles dizem, tá bom? Então veja, a soberania de Deus é limitada e que tomar remédios é pouco recomendável e que a natureza humana, o homem, né, possui uma natureza divina, ou seja, eles tratam sobre a divindade do homem. O homem é um semideus, mais ou menos isso que eles querem dizer. E alguns já disseram isso, né? A divindade do homem, que é capaz de agir aí no mesmo nível de Deus. Isto foi dito até por Creflo Dollar, aí que você viu. Tá? Há vídeos dele na conferência, por isso que eu falo, assista a conferência Nuvem Sem Água do pastor Justin Peters, que você vai ver Creflo Dollar falando isso. Benny Hinn também, isso está lá nos vídeos da conferência Nuvem Sem Água, e até Marco Feliciano. Então veja, como eu disse, veio americanizado esses ensinos, e até no Brasil sofreu forte influência. E a gente vai falar aqui, tá bom? Então eles dizem sobre a divindade do homem que o homem se assemelha a Deus, então ele pode agir no mesmo nível de Deus. Blasfêmia. Ok? E se ele age pela fé, então está limitado, né? Pelo ser humano, ou seja, que para essa turma aí dos falsos profetas, Deus não é soberano coisa alguma. O que, obviamente, eles estão anulando verdades como do Salmo 115:3, Isaías 46, de 9 a 10. Tá bom? Então, como eu disse, acompanha a série lá e você vai ver. Já vou antecipar aqui, tá? Vai lá para a parte 4 da série Nuvem Sem Água aí da playlist aqui do canal e você vai acompanhar aí, tá bom? Se você está no canal Vandre Moura. Então, a gente pode ver aqui o seguinte, né?
A gente pode ver o início da confissão positiva aí no gnosticismo, tá bom? Do primeiro século, que dizia ter uma verdade especial, mais elevada, superior e acessível somente para os iluminados por Deus. Os gnósticos, né? Pensavam assim. Eles acreditavam que a natureza humana, o princípio do dualismo que há na natureza humana, o princípio, repito aí, do dualismo, tá? Espírito e corpo, duas entidades, porém opostas, tá bom? Então, para eles, o pecado habitava na carne, a que tornava má. Habitava na carne e isso tornava a má. E podendo fazer também tudo o que lhe agradasse. Mas o espírito era bom. Então, assim, alguém poderia ter uma vida impura fisicamente, mas ao mesmo tempo pura, tá bom? Tem uma escritora chamada Judith, né? N. Mata, ela escreve o seguinte acerca disso, ó. Abre aspas. Na virada do século, as seitas gnósticas têm se tornado uma parte da história religiosa do nosso próprio país. O mormonismo, tornando homens em deuses, e a ciência cristã. Vou colocar um parênteses aqui. Ciência cristã é uma seita, tá bom, pessoal? Fundada por uma mulher chamada Mary Baker Eddy. Tá? Isso será tratado também lá na conferência, você pode ver lá. Então, eu vou repetir aqui, né? O mormonismo tornando homens em Deus e a ciência cristã com seus métodos de unidade com a mente divina. Foram ambos estabelecidos no século passado. Então, a mitologia do mormonismo e as leis, entre aspas, né, da ciência cristã são reflexos diretos do pensamento gnóstico. Há nas seitas gnósticas na nossa sociedade hoje, ou as seitas, né, gnósticas na nossa sociedade hoje. E o movimento Palavra da Fé é a mais nova e disfarçada de todas as seitas gnósticas que apareceram nos últimos 2 séculos. Isto, repito, está nos escritos lá de Judith N. Mata, tá bom? Escritora. Ela resume aí pra gente. Então, usando princípios como esse, o fundador aí da confissão positiva, chamado Esek William Kenyon, desde os anos 40, ele ensinava lá em suas doutrinas metafísicas a seguinte maneira: esse método que ensina que a mente humana pode ter domínio em algo supostamente estabelecido em uma esfera espiritual e que podia vir à tona com palavras positivas. Por isso, confissão positiva, entendeu? Né? E que podia ser acionada por meio da fé. E sendo acionada, né, dizendo palavras, proferindo palavras positivas, jamais palavras negativas, tá bom? Poderia mudar as circunstâncias visíveis. Então era mais ou menos isso que Esek William Kenyon dizia. Então por isso é comum, veja, por isso é comum entre eles expressões, tá bom? Como traga à existência aquilo que não existe. Tá? Enfermidades. Você não me pertence. Sai do meu corpo em nome de Jesus. Tá? Sua conta bancária está no vermelho? Declare. Vou ter de sobra. Vou emprestar e não pedir emprestado. Esta é a ordem. A ordem é essa aí. Tá bom? A ordem é essa. Entre essa turma do Movimento da Fé, que iniciou lá com Esek William Kenyon. Tá? Então eles dizem, né? Elimine pensamentos e palavras negativas do seu vocabulário. Expressões como decrete, declare, exija, determine. Isso é o que eles usam, tá bom? Então, por isso que você percebe todos esses chavões usados por eles e evidenciados no movimento neopentecostal e pentecostal carismático. Então, misturado a tudo isso, né? Depois, misturado a tudo isso, a gente vê os ensinos aí de Kenyon, né? O propulsor desse movimento, que foi, depois de Kenyon, chamado um pastor aí conhecido, né, mundialmente como Kent Hagen. Ele que depois trouxe, depois de Kenyon, alavancou esse ensino, né, do movimento da fé, adaptando então a Bíblia, tá, usando versículos fora de contexto e influenciando milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Depois de Kenyon, repito, foi Kent Hagen, que eu estou falando agora, tá, que influenciou o mundo inteiro com seu ensino, inclusive o Brasil. Desde os anos 70. Correto, pessoal? Olha só, então quem bebeu desses ensinos? E a gente vai ver as influências aqui no Brasil. R.R. Soares, a maioria dos livros de Hagen foram publicados pela editora dele, a Graça Editorial. Tá?
Valnice Milhomes, Jerônimo Onofre da Silveira, da Igreja Templo dos Anjos, ok? A Igreja Renascer, de Estevão e Sônia Hernandes, Edir Macedo, bem, você viu lá no começo do vídeo, né? Roberto McAllister, da Igreja Nova Vida, atualmente não é enfatizado, tá bom? Deixar claro aqui. Né? E no início eles falavam muito sobre aí, saúde, prosperidade, material e tal. Roberto McAllister, né? Fundador da Igreja Nova Vida. Hoje não é muito enfatizado, aí, não é muito dito pelo seu filho Walter McAllister. Ele tenta tirar um pouco essa imagem aí. Tá? Então qual é a tônica dessa turma toda? Ok? Qual é a tônica deles? Saúde e prosperidade. Né? Então basta ligar aí os canais de TV e você vai ver. Os programas evangélicos como da IURD, da Mundial, do Valdemir Santiago, de Norduque. Inúmeros testemunhos, né, de curas, milagres, bênçãos financeiras recebidas. Mas, veja só, aí que tá, né? Como obtê-las, essas bênçãos? Como é que eles dizem na televisão para obtê-las, tais bênçãos de prosperidade material e curas físicas, milagres extraordinários? Plantando uma semente em seu ministério, né? É isso que eles dizem, planta uma semente em nosso ministério. E olha só, veja o que disse Paul Crouch, tá bom? Ele é dono de um canal de televisão religiosa chamada TBN, Trinity Broadcast Network, lá nos Estados Unidos, aonde é passado mensagens de Kenneth Hagin e outros professores do movimento que eu vou falar depois. Ok? Mensagem agora desses propagadores, né, do movimento, que é transmitido pela TBN. E Paul Crouch, o dono dessa emissora, ele disse o seguinte, num programa chamado Praise the Lord. Em tradução quer dizer louve ao Senhor. 21 de julho de 1992, ele disse isso no programa. O seguinte, abre aspas, se você anda sem dinheiro, se está no fim de seus recursos, se está desempregado, deixe-me dizer-lhe, não somente vamos abençoar o mundo e ganhar e pregar para Cristo a milhões de pessoas ao redor dele, mas vocês poderão ser salvos, vocês mesmos, plantando sua semente nesse solo fértil chamado TBN. Consegue perceber alguma semelhança entre os propagadores de lá e daqui? Veja como a abordagem é a mesma, né? Praticamente. Então, com esse discurso, eles arremataram milhares e milhares de pessoas que bancam seus ministérios através desses programas de televisão. Tá bom? Então, veja só, não se engane, tá? Você que está ouvindo aqui o estudo, essa videoaula, não se engane. Lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, principalmente pelo neopentecostalismo, o Deus, com letra minúscula, entre aspas, também, é Baal. Tá bom? É Dagon. Não é o Deus da Bíblia. Não é. E agora, aqui vai uma palavra minha, pessoal. Pessoal. Muitas pessoas, conhecidas minhas até, se encheram desses ensinos, como os de Kenneth Hagin. Lembra que eu falei dos propulsores desse movimento? Iniciou com Kenneth Hagin, tá? Alavancou, né? Primeiramente foi William Kenyon que criou esse método, depois Kenneth Hagin pegou ensinos de Kenyon, misturou com as escrituras, textos distorcidos e tal. Depois a morte de Hagin, um dos maiores propulsores desse movimento foi Kenneth Copeland, o segundo a aparecer no vídeo lá no começo aqui dessa videoaula. Tá bom? Charles Capps, aí tem Benny Hinn, Joseph Prince, Frederick Price, Joel Osteen. Alguns têm livros traduzidos no português e estão aí nas livrarias evangélicas de todo o país. Tá? Então essa é a nossa tristeza. Tá bom? E o nosso alerta aqui para você. Porque pensando serem ensinamentos bíblicos extraordinários, mas não são. Então, muitos dos ministérios do Brasil estão baseados justamente
tem base nos ensinos aí desses camaradas americanos. Tá bom? Textos usados lá fora que eles usam aqui também, como eu disse, porém totalmente fora de contextos. E lá, Kenneth Hagin, Copeland e outros, Benehim também, né? Tem o livro aí muito conhecido, Bom Dia Espírito Santo, creio que todo mundo já pelo menos ouviu falar desse livro. Cheio de heresias, claro. Então, baseados em supostas revelações, aparições de anjo e de enormes heresias, contrárias à palavra de Deus, tá? Com isso, os pastores americanos lá fizeram fortunas e disseminam esses erros mortais até hoje. Então, para você que muitas vezes foi influenciado por isso, está ouvindo essa videoaula, eu rogo a você, tá? Volte-se atrás, considere aqui as minhas palavras. Se preciso for, refaça seus ensinos de acordo com a palavra de Deus. Então receba o meu recado aqui, não com ira, mas com amor. Tá bom? E nossa intenção aqui é alertar acerca dos perigos deste chamado movimento da fé. Tá bom? Veja só, vamos continuar aqui então. Alguns textos, tá, usados por eles, e aqui no Brasil nem tanto, né, devido aí ao baixo nível de conhecimento bíblico da maioria dos que se dizem evangélicos. Então qualquer texto lido está valendo para se criar campanhas na televisão, certas passagens, né, preferidas. Há certas passagens preferidas, né, desse movimento e que alavancou, né, os ensinos aí de Hagin, tá bom? Então, vou repetir aqui para você, resumidamente, tá? O que basicamente ensinou Kenyon e que sofreu algum tipo de influência por Kenneth Hagin. Então vamos lá, resumidamente, para trazer o histórico aqui para você. A natureza humana é espírito, alma e corpo, porém é mais fundamentalmente espírito. Isso é basicamente o pessoal do movimento da fé que diz, né? Então Deus criou o mundo pronunciando palavras de fé e faz tudo ou mais pela fé e espera-se que exerçamos o mesmo tipo de fé. Você está vendo? Veja que eu falei lá a questão do gnosticismo, né? Há um conhecimento, né, espiritual, numa esfera espiritual que pode ser acionadas com as palavras certas, ou seja, você pode buscar esse conhecimento por meio da fé. Então eles vão dizer, né, exerça o mesmo tipo de fé de Deus. Até estudos aí no YouTube, se você procurar aí, né, vai ter lá, tipo de fé de Deus, né? Haja como a fé de Deus, enfim. Na queda, os seres humanos receberam a natureza de Satanás e perderam para ele o seu domínio divino, fazendo o Deus legal desse mundo. Então quer dizer, Deus não mandava em mais nada. Quem mandava foi Satanás, que enganou o primeiro casal, entendeu? Então, de que forma Deus pode acessar o mundo novamente? É mais ou menos isso que ele diz, tá? De que forma Deus pode acessar o mundo novamente, sendo que o domínio foi repassado, né? Por assim dizer, para Satanás. Por meio de alguém que tem em Deus sua fidelidade, né? Então, Deus viu lá, opa, Abraão, achei um homem bacana para mim se comunicar e trazer minha mensagem novamente e exercer domínio de novo. E se Abraão aceitasse o contrato de Deus, Deus o abençoaria, né? Financeiramente, com posses, com animais, propriedades, com uma família abençoada e tudo mais, né? Saúde perfeita, longevidade. Se Abraão aceitasse esse contrato, Deus agiria novamente através de Abraão e exerceria domínio de novo, que foi passado para Satanás. Compreende o que eles estão ensinando? Então, na queda, eles perderam essa natureza. Mas Deus pode novamente ter acesso ao mundo e agir através de homens como Abraão. É mais ou menos isso que ele diz, né? Então Jesus, outra coisa que eles ensinam, Jesus morreu espiritualmente,
como também fisicamente, recebendo a natureza de Satanás. Olha só as aberrações, né? Sofrendo no inferno para nos redimir e assim nasceu de novo. Ou seja, a expiação de Cristo não foi na cruz, foi no inferno. Então, é isto que alguns dizem, tá bom, pessoal? Nem todos desse movimento da fé ensinam todas essas heresias, mas muitos deles sim, tá bom? Então, eles também dizem acerca disso, essa aberração, né? Eu não vou tratar sobre isso, tá bom? Sobre esse assunto, mas você pode acompanhar detalhadamente esse ensino deles, ok? Através da conferência Nuvem Sem Água. Assista, tá? Assista essa conferência. Então, através da confissão positiva com o tipo de fé de Deus, podemos vencer a doença e a pobreza. Então, é mais ou menos esta abordagem da turma aí do movimento da fé, tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, falando aí do conceito histórico, as influências aqui do Brasil, a gente vai tratar acerca de alguns versículos, ok, que eles usam para embasar seus ensinos, principalmente dos principais deles, que é Isaías 53, tá bom? Como eu disse, é um estudo, se você está com a Bíblia, você pode acompanhar o que eu estou dizendo, se não, pegue a sua Bíblia e leia conosco acerca deste ensino deles, tá certo? Então, Isaías 53, 5, eles vão dizer o seguinte, o versículo diz, né? Olha só, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Com base neste versículo, correto? Eles dizem, tá vendo? Por isso que você pode, né, ter uma saúde perfeita, porque pelas suas pisaduras somos sarados. Então não é da vontade de Deus que ficamos doentes. É a vontade de Deus que vivamos 120 anos. Né? Temos saúde perfeita, aleluia. É mais ou menos isto que eles dizem. Tá bom? Então, o que de fato Isaías 53 está ensinando? Isaías 53 é uma profecia acerca do Messias. Isso você já sabe, né? Entre muitas outras escritas aí pelos profetas aí do Antigo Testamento. Mas, claramente, o texto, tá bom? Está se referindo no sentido espiritual e não físico. Se eu quiser considerar Isaías 53, 5, como o pessoal do movimento da fé quer que nós creamos, que aqui está no sentido físico, então eu tenho que considerar também o versículo anterior, que diz o seguinte, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Opa, aqui está falando de dor. Então, se ele levou na cruz conforme eles querem que a gente creia, né? No sentido físico, eu tenho que considerar que ele levou as dores também. Então, quando você e eu estamos descalços, né? Batemos o dedo lá na quina da cama, na quina da porta. Quando você bateu o dedo e pá, né? Aquela dor que dá, que é danada. Você deve, glória, você deve glorificar, né? Por quê? Porque ele levou as dores também. Então você não pode sentir dor. Você está vendo o erro de usar um versículo isolado para sustentar tal ensino? Então eles dizem, não, mas Mateus 8,17 diz isto, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, veja só, quando, aí está uma outra pergunta, né? Quando que de fato se era uma profecia? Essa profecia se cumpriu na cruz, como eles alegam, ou não? Com base em Mateus 8,17. Tá bom? Então vamos lá para Mateus 8,17, que eles também usam essa passagem. Não somente Isaías 53, mas eles também falam. Mateus 8,17 diz, pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então vamos lá ver o que diz tal passagem, correto? Olha só, Mateus 8,17, eu vou ler a partir do versículo 16. Diz o seguinte: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele Jesus, né? Com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tá vendo? Claramente, não poderia ser mais claro do que isto. O texto afirma que Isaías 53 se cumpriu no ministério público de Jesus e não na cruz, como eles querem que a gente creia, ou como eles estão ensinando por aí. Porque se eu usar essa passagem de Mateus 8, 17, principalmente, né, porque eles tiram do contexto, Mateus 8, 17, para dizer que na cruz Jesus levou todas as nossas enfermidades e doenças, com base, repito, em Mateus 8, 17, então há um porém aqui. Por quê? Porque aqui Jesus não havia morrido. E claramente a passagem explica no versículo 16 que, ou melhor, no versículo 17 mesmo, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Como eu disse, essa passagem se cumpriu no ministério público de Jesus. Tá bom? Então esta é a interpretação correta de Isaías 53, 5. Com Mateus 8, 17. Tanto é verdade que Pedro depois vai repetir isto daí lá nas cartas, não é? Pedro vai dizer isso daí. Em 1 Pedro 2, nos versículos 24 e 25, Pedro entende sim no sentido espiritual. Tá bom? Vamos abrir aqui então, né? Vamos ver aqui certinho. 1 a Pedro, no capítulo 2, no versículo 24 e 25. Vou abrir aqui para não ter dúvida do que nós estamos falando aqui para você. E você pode conferir, correto? Veja só. Ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Pedro não escreveu levando em seu corpo as nossas enfermidades. Não. Ele entendeu sim no sentido espiritual, conforme Isaías 53. Em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Tá bom? Então veja que Pedro sim entendeu no sentido espiritual e não físico. Mas suponhamos, por amor aí do argumento, que Isaías 53 realmente se referisse à cura física. Vamos supor que ele está se referindo à cura física. Mesmo assim, esse trecho bíblico não estaria ensinando, tá bom? Aí a panaceia que os mestres da fé insistem que ele ensina, pois a interpretação traz consigo implicações e consequências, tá bom? Em nada bem-vindas. Veja só. Vamos lá. Se a cura faz parte da expiação, sendo acessada pela fé, conforme eles dizem, então aqueles que morrem por sua falta de fé devem permanecer em seus pecados. Esses morrem sem esperança. Por quê? É o que eles dizem, né? Porque se tanto a cura como a salvação estão incluídas nessa passagem, elas devem ser acessadas do mesmo modo e ao mesmo tempo. Correto? E se alguém não tem fé bastante para estar bem de saúde, então segue-se que também não deve ter fé suficiente para ser salvo. Então, por conseguinte, né? Aqueles que morrem fisicamente por sua falta de fé devem terminar no inferno pela mesma razão. Mas eu duvido que você, está ouvindo aí essa videoaula, ouça desses mestres da fé dizerem, né, esse ponto, por um instante sequer,
pois os parentes e amigos do morto provavelmente não aplaudirão essas doutrinas aí tão melancólicas. Tá bom? Veja só, queridos, apesar de que a gente possa argumentar sim que a expiação de Cristo efetuada na cruz inclui a redenção do reino físico, conforme está lá em Romanos 8, a gente nós iremos continuar de sofrer os efeitos, né, da queda, como enfermidades, doenças, até que Deus estabeleça novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Aquilo que Jesus ensinou em João 10:10, eu vim para que tenham vida em vida em abundância, esta vida em abundância plena, satisfatória, nós iremos sim ter com Cristo quando Ele voltar. Mas algumas consequências da queda nós iremos ainda passar nesta vida. Compreende? Veja, Paulo disse isto claramente. Ensinou isto. Em Romanos 8, nos versículos 21, 23 e 25. Eu vou ler aqui. Veja só. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a Bíblia, no Novo Testamento, também, diz de homens piedosos que sofreram enfermidades, tanto no Novo quanto no Velho. Tá? Jó, as Escrituras afirmam ter sido um grande homem de fé, mas ficou coberto de feridas da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó 2:7. O apóstolo Paulo mesmo confessou, né, ter em Gálatas enfermidades físicas e que ele pregara pela primeira vez o Evangelho. Né, Gálatas 4:13 diz isso. Timóteo, foi chamado filho na fé por Paulo, sofria de dores estomacais, de problemas estomacais. Mas Paulo orienta Timóteo, não bebas mais só água, mas um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Eliseu também, que foi abençoado com a porção dobrada, né, da unção, sofreu e morreu por causa de uma enfermidade, em 2 Reis 13:14. Paulo também diz que deixou Trófimo enfermo em Mileto, em 2 Timóteo 4:20. Então veja, Paulo estava com Trófimo. E se Paulo estava lá, por que não orou? E se orou, por que Deus não curou? Você está compreendendo o erro dessa turma do movimento da fé? Nós iremos ainda enfrentar algumas adversidades concernentes à queda. Tá bom? Então, algo importante também que eu quero falar aqui, que eu quero ressaltar, muito, muito importante, presta atenção, né? Alguns mestres aí da prosperidade e até seus seguidores, né, cometem um erro de dizer, ou de pressupor, que a expiação de Cristo removeu não somente a culpa, mas também as consequências. É isso que eles ensinam, que é errado. Em outras palavras, ele diz que fomos perdoados não só da culpa, mas também dos efeitos do pecado. Isto foi removido lá na cruz do Calvário. Mas Paulo deixa claro que as consequências do pecado não serão removidas nessa vida. A gente viu ali. Né? Pelo contrário, é por isso que toda a criação geme. 2 Coríntios 5:4. Aguardando que a redenção irá se completar quando Cristo voltar. Tá bom? Então,
por enquanto, o mundo continua decaído em natureza e muitas coisas da expiação, como eu disse, está no futuro, vida plena, completa, total. E eu citei aqui João 10:10. Tá bom? Então é mais e mais. Esse ensino adivinha o quê? Adivinha quem ensinou isto? Né? Que Cristo não levou somente os pecados, mas também a culpa do pecado, as consequências. O Kenneth Hagin. Só que isso não é bíblico e a gente disse aqui agora. Tá bom? Então, veja nas Escrituras, analise, para você ver de fato se é isto que as Escrituras realmente ensinam. Tá bom? Vamos lá, para mais um texto aqui. Acho que eu disse o bastante, né? Eu disse o bastante aí para você ter certeza do que de fato que as Escrituras ensinam e o que eles estão falando por aí. Tá? Então, a gente vai falar agora acerca da relação que eles fazem entre Deuteronômio 28 com Gálatas 3, versículos 13 e 14. Correto? Então, vamos lá. Gálatas 3, 13 e 14. Ensino dos propagadores do movimento da fé e a correlação, né, desses dois capítulos. Para você entender melhor, eu vou explicar aí de uma forma breve o ensino deles, tá? Gálatas 3 está dizendo o seguinte, que Jesus, que Cristo, nos redimiu da maldição da lei, entre aspas, né? Deuteronômio 28 faz parte da lei. Então alista enfermidades, doenças e pobreza como uma maldição, entre aspas. Então, para eles, pessoal do movimento da fé, Jesus na cruz levou toda a miséria, enfermidade e doença. Entendeu? As maldições lá de Deuteronômio 28. Ó, veja só, no livro de Kenneth Copeland, The Laws of Prosperity, traduzindo aqui, né? O livro quer dizer As Leis da Prosperidade, é a tradução do livro, né? Do título. Ele diz o seguinte: Jesus levou a maldição da lei em nosso favor. Ele derrotou Satanás na cruz e arrancou-lhe o poder. Em consequência, não há razão para você viver na pobreza de qualquer espécie. Isso está na página 50 e 51. Bem, será mesmo que essa interpretação é correta? Veja só. Abra isso a Bíblia, tá? E veja o contexto. É isso que eles tiram, né? Passagem do seu contexto. E você vai perceber que muitos estão envolvidos até o pescoço deste ensino. Tá bom? Veja esse vídeo do que é ensinado lá nos Estados Unidos por esses propagadores, né, do movimento da fé, da teologia da prosperidade, e veja o que eles dizem. Alguns, né, estão... If you want on God's master plan, you're going to have to give Him some master time and some cooperation. It's a good plan. It's a health plan. It's a prosperity plan. It's all the good things. God told Israel, if you'll do these things, you'll be blessed. You'll have a surplus of prosperity. You'll be delivered from sickness and disease. You'll live long. It's God's will for us to live long and live strong. And this from Mike Murdoch. How serious is God about being believed? In Deuteronomy 28, he says, if you'll believe me, I'll give you anything you ask for. I'll bless your houses. I'll bless your lands. Vou mostrar para você alguns textos que vão mostrar para você qual é a visão bíblica. Primeiro é Deuteronômio 28. Vamos começar lá. Deuteronômio, capítulo 28. Então deixa eu explicar para os irmãos algo. Preste atenção. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, estão ali alistadas para nós as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Eu não vou ler, lógico, tudo nós temos. Vai do capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, estão as bênçãos. Depois em casa, por gentileza, você pode conferir. Do versículo 15
até o final, que é o versículo 68, do versículo 15 até o versículo 68 de Deuteronômio 28, estão alistadas as maldições. Quando Deus criou o homem, colocou o homem debaixo, em cima do melhor ouro da terra. Ali havia o melhor ouro da terra. Adão não tinha que se preocupar com nada, a não ser administrar aquela abundância, ter alegria, ter saúde. Amém, amados? Adão tudo ia bem quando ele tinha comunhão com o Senhor. Mas quando Adão pecou, vieram o quê? A maldição, lá do Deuteronômio 28. Quais são as 4 maldições? E dá uma sequência bem exata. A primeira coisa, ele disse que a terra seria amaldiçoada, que antes produzia tudo, mas agora produziria espinhos e cardos. Então o Deus da abundância, por causa da maldição, agora viria o quê? Escassez. Escassez é a primeira. Veja, leia Deuteronômio 28. A escassez. Da escassez em problemas psicossomáticos, o ser humano começa a ficar preocupado, angustiado, não dorme de noite, pressão alta. Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou fazer? Ai meu Deus, estou sem dinheiro, e agora? O cobrador está me ligando, como é que eu pago essa conta? Ai que vergonha, e agora? Será que eu vou arrumar um emprego? Entende? A escassez traz problemas de preocupação. Da preocupação vem a próxima maldição. Qual que é? A doença. Veja lá, escassez, angústia, doença. E a quarta, morte. Então, esses são os efeitos da queda. Mas tudo que Adão fez e trouxe para o homem, se parasse ali, nós não teríamos o Evangelho. O Evangelho quer dizer notícias de grande alegria. Veja por gentileza, nós estamos quase acabando. Gálatas 3, na tua Bíblia. Gálatas 3, 13 e 14. Muito bem, então vocês puderam acompanhar aí a ligação que eles fazem entre aquilo que Deus fez, a sua aliança com o seu povo, tanto promessas, né, de saúde, de abundância material, de família, familiar também. Então aquilo que Deus disse lá no Antigo Testamento ao seu povo, com base em Deuteronômio 28, e se desobedecesse, haveriam também consequências. Com Gálatas 3, 13 e 14. Eu vou ler aqui essa passagem só para você verificar o que nós estamos falando aqui, tá bom? Então Gálatas 3 diz assim, né, no versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, usando esses 2 versículos, eles fazem essa ligação lá com Deuteronômio 28, tá bom? Mas vamos ver aqui, o que de fato essas passagens significam? Olha só, a gente vai explicar aqui agora, tá? O pacto que Deus fez com Abraão é a proclamação de seu plano soberano para redimir a humanidade de seus pecados. Isso está em Romanos 4, você pode conferir, tá bom? E Gálatas 3, dos versículos 6 a 9. Então, queridos, eu quero que você veja o perigo de usar versículos isolados para alimentar tal ensino falso. Tá bom? Basicamente, esta é a mensagem central das Escrituras. É a proclamação, repito, né? Vou repetir aqui para ficar claro para você. Deus fez com Abraão a proclamação de seu plano soberano para redimir a humanidade de seus pecados. E essa é a mensagem central das Escrituras. Então, se você ler o contexto, tá certo? É esse. A lei, entre aspas, de Gálatas, representa a vontade de Deus revelada no Antigo Testamento e não a lei mosaica de Deuteronômio 28, como Reagan gostaria que a gente acreditasse. A confusão vem entre as ordenanças de Deus a Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Só que a igreja
não se encontra debaixo da lei de Moisés. Isso lá, Romanos 3,19. E Efésios 2,14 diz isso. Para a igreja, queridos, a lei foi abolida e as maldições de Deuteronômio 28 não se aplicam diretamente a ela. Não se aplicam a ela. Tá bom? Então, Gálatas 3, qual é o assunto do capítulo? E o assunto é este, que a humanidade caída, tá bom? A humanidade caída só podia atingir uma boa posição diante de Deus mediante a fé em Cristo. E a lei de Deus exige perfeição. Portanto, ela não se torna maldição para aqueles que tentam atingir uma boa posição por esforço humano. Ou melhor, ela se torna, tá? Vou repetir, né? Aqui. Ela se torna maldição para aqueles que querem tentar por força, né? Atingir essa boa posição por esse esforço humano. E isto está claro nos versos 10 a 12 de Gálatas 3. A humanidade, obviamente, é incapaz de cumprir totalmente, pois é um padrão elevado. Está no versículo 3 do capítulo 3 que nós estamos falando aqui. Tá bom? Porém, as boas novas é que Cristo redimiu seus eleitos dessa maldição, mediante sua obediência e sacrifício ao Pai. Então, nossa fé e confiança na obra de Cristo é creditada como retidão e tornada justa para com Deus. Está lá nos versículos 26 ao 28. Isto é precisamente a bênção recebida por Abraão, que a gente falou, né, dos versos 6 a 9. Tá bom? Mas os mestres da fé e seus seguidores, e por que eu falo seus seguidores? Porque muitos ministérios foram influenciados por tal ensino. E quais são os ensinos, Robert? Ensinos de Kenneth Hagin, de Kenneth Copeland, com Gloria Copeland, que apareceu aí no vídeo que você acompanhou. Tá bom? De Ben Henry, de Charles Capps e outros. Tá bom? Então, o que os mestres da fé e seguidores fazem é pegar o sacrifício de Cristo a benesses materiais, como bem-estar, saúde total, carros, casas, e ocupam a sua mente com coisas corruptíveis. E o ensino de Gálatas 3 é para nos lembrar que pela graça soberana de Deus, através do sacrifício do Filho, o Cordeiro Santo, sem pecado, nós tornássemos aceitos para com Deus, agradáveis, e nos reconciliasse junto ao Pai. Tá certo? Então a questão aqui é justamente isto. Eu espero que tenha ficado claro para você. Aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento para o seu povo, nação de Israel, e que não necessariamente vai se aplicar para a igreja. Esta é a ligação, ou a errônea ligação que eles fazem desses dois capítulos. Mas veja bem, queridos, eu não quero anular aqui os cuidados de Deus para com seu povo. Nós cremos nisso. Mateus 28, 20, tá? Salmos 37, 25. Mas é mostrar que a interpretação desses textos, exigindo de Deus saúde e prosperidade, estão completamente equivocados. Os perigos, já falamos anteriormente, é usar versículos isolados para respaldar tal ensino, tá bom? Esteja atento a isso. Esteja atento a isto. E, então, a gente vai falar aqui de mais um versículo, tá bom? Que eles usam. Fora de contexto, claro, né? Está lá em 3 João 2. 3 João 2. Veja bem, você está acompanhando aqui essa videoaula e agora estou deixando aqui duas questões que foram ensinadas por Kenneth Hagin. Imagina, né? No seu livro A Oração que Prevalece para a Paz.
Isso está na página 121, tá bom? E 122. Então, baseado em 3 João 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, Kenneth Hagin, você está vendo aí, páginas 121 e 122 do seu livro, ele argumenta que a oração tridimensional de João, dizendo o seguinte, que João está fazendo uma oração aqui ao seu amigo Gaio, porém, Deus quer nos abençoar, sim, nas áreas material, física e espiritual. Então ele vai usar esse princípio, oração tridimensional de João. Tá vendo? Ele está falando, eu oro que seja bem sucedido, ou algumas versões diz que seja próspero. Olha, então ele está falando na área material, que tenha saúde. Tá vendo? Ele está falando na área física, curas, milagres. Assim como bem vai a tua alma. Tá vendo? A área espiritual. Então se encha do Espírito Santo. Porque é desejo de Deus para você. Mas será verdade que esse versículo está dando margem a esta teologia de saúde e prosperidade? E a resposta é não. Tá bom? Na página 136 do mesmo livro, A Oração que Prevalece para a Paz, do Kenneth Hagin, está lá a vontade de Deus em relação à bênção financeira. Então ele vai usar 3 João 2, que a gente acabou de ler aqui. Mas não é verdade. Não é verdade. Este texto não está dizendo aquilo que eles querem que o texto diga. Se você tem a Bíblia King James atualizada aí na sua casa, a Bíblia King James, eu vou abrir aqui para você ver, olha só, o comentário acerca de 3 João 2, no versículo 1 lá, o comentário aqui da King James atualizado diz o seguinte: diferentemente de 2 João, eu estou lendo aqui, tá? Se você tem a King James atualizada na sua casa, dá uma olhada aí nos comentários e veja. Diferentemente de 2 João, esta carta não é direcionada primeiramente a um grupo de crentes, mas para um indivíduo e discípulo, chamado Gaio. Nome bastante comum na época e região. Então ele vai citar aqui alguns versículos, né, algumas referências bíblicas. Tá bom? O próprio comentário aqui dessa Bíblia diz que esta carta foi direcionada a uma pessoa, queridos. Abra aí na sua Bíblia 3 João 2 e no versículo 1 você vai ver. Eu vou ler aqui na versão da King James, diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Então, o que João está fazendo é uma saudação. É uma saudação. Mas eles estão interpretando de forma equivocada. Veja só também este vídeo aqui de Joyce Meyer e o que nós aqui ouvimos também acerca deste ensino baseado em 3 João 2, e eu já faço aqui uma breve explicação acerca disso. Continuo, né, a explicação acerca desse versículo. 3 John 2 says, Beloved, I pray that you might prosper in every way, and that your body might keep well, even as I know your soul prospers and keeps well. Now that's a very wonderful scripture. I pray that you would prosper in every way. So he talks about prosperity. He says, I would that you prosper and be in health. And be in health. So we see right there that God wants us to be healthy. Can everybody say, God wants me to be? Muito bem, então você pode acompanhar aí Joyce Meyer falando, né, acerca de 3 João 2, que é o texto clássico usado por praticamente todos eles aí do movimento da fé. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A versão Almeida Revista Atualizada,
diz assim, né? Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, olha só, quando Oral Roberts defrontou-se com esse ensino, né, com esse texto, tá bom? Ele disse empolgado aí à sua mulher, Evelyn, isto significa que devemos ser prósperos. Tá vendo? Então eles tiram do contexto realmente, né? E essa é uma observação que a gente vai fazer da carta de João ao seu amigo Gaio, que a gente já falou. O real sentido do texto, tá bom, queridos? E conforme aí o erudito bíblico também, Gordon Fee, ele explica exatamente isso. Era uma forma padrão de saudação de uma carta pessoal na antiguidade. Será que esta resposta aí, né, de Gordon Fee coincide com este vídeo aqui, com esta resposta que é dado acerca deste falso ensino? Acompanhe aí. Eu me deparei com uma interpretação bem equivocada de um texto bíblico e eu decidi colocar esse texto aqui no momento da mentira. É o texto que se encontra na terceira carta de João, né, no capítulo 2. Aqui o apóstolo diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Algumas pessoas pegam aqui o termo prosperidade para dizer o seguinte, que Deus está dizendo, que Deus aqui está apoiando a chamada teologia da prosperidade, porque o termo bíblico que aparece aqui é o quê? Prosperidade. Devo dizer que essa interpretação é uma mentira. Mesmo que Deus queira que os seus filhos sejam prósperos, isso é óbvio, o texto não fala da teologia da prosperidade. Por quê? No grego bíblico, isso aqui é uma saudação muito comum, não é? Então, quando você lê aqui, eu vou ler na Nova Versão Internacional, aqui diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. O termo prosperidade é melhor traduzido por essa expressão, que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, essa expressão, amado, que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, era uma saudação corrente nos tempos bíblicos. Esta saudação não tinha nada a ver com dinheiro. Tá ok? Então, pegar esse texto e dizer que fala da teologia da prosperidade, isso é realmente desrespeitar o texto bíblico. Precisamos ficar com o texto bíblico da forma como ele é. E assim evitaremos interpretações e distorções que não vão nos ajudar em nada no nosso crescimento espiritual e o conhecimento da verdade bíblica. Muito bem, então com base aí, né, nos vídeos que você viu, já refutando este falso ensino e essa falsa interpretação, né, de 3 João 2, tem mais. Aqui você está vendo agora, aí na página de Joel Osteen, isso é um devocional, está na página dele, oficial, tá bom? Foi extraído aí da página oficial de Joel Osteen, está em inglês, mas você pode traduzir, até pelo Google aí você pode traduzir, tá bom? Mas é um devocional e o que ele entende, o que ele está ensinando aí acerca disto, baseado aí nesse versículo, né, de 3 João 2. Veja só, eu não vou ler tudo, tá bom? Mas eu vou pegar aqui alguns trechos que ele está falando acerca disso. Então, da página oficial de Joel Osteen diz o seguinte: olha, muitas pessoas estão confusas sobre o que a Bíblia significa pela prosperidade. Trata-se de ter saúde e paz em sua mente, poder dormir à noite e ter bons relacionamentos. Vou correr um pouquinho aqui o texto. Diz assim: fomos criados para ser cabeça e não cauda. Jesus veio para que possamos viver uma vida abundante. Aí lá no final está dizendo assim: acredite que Deus quer que você prospere e estar com saúde enquanto você rende em todas as áreas da sua vida a Ele. Tá vendo? Essa interpretação que eles dão, né, desse versículo aqui.
Kenneth Copeland, extraído da página oficial dele também, está em inglês e você pode traduzir, tá bom? Acerca disto, ele escreve aí, ó, tá vendo aí? A página, é o seguinte, né? God delights in your prosperity. O que significa, né? Tá traduzindo ali, significa Deus delicia em sua prosperidade. Então lá no começo aí, logo já diz assim, né? Deus se delicia na minha prosperidade. Isso é Copeland escrevendo lá, né? Ele quer que eu viva uma vida abundante, para que eu possa ser uma bênção para os outros. A verdadeira prosperidade é abundância em todas as áreas da minha vida. Você consegue ver aí a semelhança do que escreveu Joel Osteen e o que está dizendo Kenneth Copeland? A verdadeira prosperidade é abundância em todas as áreas da minha vida. Paz no meu espírito, totalidade na minha alma e saúde no meu corpo. Tá vendo? Aí ele vai terminar ali, né? Obrigado por confiar em mim para realizar aquelas coisas que você planejou para a minha vida. E tudo mais aqui no texto. Você pode traduzir, você vai ver que eu estou dizendo isso daí para você, né? Do texto, né? Original aí já traduzido, tá bom? Percebe a semelhança do que disse Joel Osteen, do que escreveu aí também Kenneth Copeland, que Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. E agora ouça esse áudio aqui. Será que não tem muita semelhança acerca da interpretação desse versículo com o que eles dizem? Ouça aí. Quero orar com você neste dia maravilhoso, nessa tarde onde o Senhor nos concede vida. A palavra de Deus diz em 3 João, versículo 2, o que somos realmente em Cristo, próspero, saudáveis e cheios do Espírito Santo. Essa é a sua verdadeira identidade. Jesus Cristo na cruz declarou, Jesus na cruz do Calvário, Ele criou para você uma nova vida abençoada. E Ele ordenou que essa vida se manifeste em todas as áreas da sua vida. Ele redimiu e ordenou. Bem, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então foi para isso que foi levantado este estudo, refutando os ensinos, ou alguns deles. São muitos, são mais de 20 versículos que eles usam, mas nós pegamos aqui alguns essenciais que estão sendo ensinados lá nos Estados Unidos e que também sofreu influência aqui no Brasil. Tá bom? Faço o convite novamente. Na playlist do canal Vandri Moura, assista todas as aulas da conferência Nuvem Sem Água e você vai ver exatamente do que nós estamos tratando aqui. Textos fora de contextos usados para embasar, para alavancar esses ensinos do movimento da fé. Como nós tratamos aqui, Isaías 53. E também aqui na descrição desta videoaula você pode acompanhar uma resposta completa, sensacional, do Mário Persona, acerca de Isaías 53, com Mateus 8,17. Você vai ver uma resposta realmente extraordinária, até mais completa muitas vezes do que nós expomos aqui, tá bom? Então na descrição aqui, acompanhem também acerca do que disse Mário Persona e a real interpretação do versículo. Nós falamos aqui também de Deuteronômio 28 com Gálatas 3, 13, 14, correto? Relação que eles fazem acerca disso. E você viu aí evidências de que praticamente todos eles falam acerca de 3 João 2. Tá bom? Então, quero concluir esse estudo, essa palestra, dizendo o seguinte. Queridos, todo cristão de verdade é convocado a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está lá em Judas, né? Aqueles que lá em Bereia, descritos, né, em Atos 17, 11, foram elogiados por Paulo pelo zelo em analisar nas Escrituras aquilo que ele, Paulo, pregava,
seriam vistos hoje de que maneira? Divisores? Confuseiros? Está causando dissensões entre irmãos. Está tocando no ungido do Senhor. Não é assim? Quero dizer que ninguém está acima das Escrituras. Quem ensina leva as pessoas a pensarem de acordo com seu líder, sem espaço, sem questionamento para contraditório, são seitas, tá bom? Não é o Evangelho de Cristo, não. Paulo resistiu Pedro na cara, face a face, lá em Gálatas, porque era lícito. E mais, na presença de todos. Então, esse movimento da fé não tem base bíblica nenhuma. E nem histórica. Eles estão criando uma geração inteira de pessoas interesseiras, materialistas, triunfalistas, mais preocupadas em ganhar a terra do que o céu. Essa proposta de saúde plena, abundante, de prosperidade material, então no meio deles é bem-vinda. Agora, presta atenção, compare com a igreja primitiva. Os cristãos vivendo aí de maneira simples, entre perseguições, enfrentando todo tipo de aflições, né, conforme descrito lá em 2 Coríntios 6, do 4 ao 6, mas que aprenderam, pela dependência do Espírito, a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Não é isso que é descrito nas Escrituras, no Novo Testamento? Ou eu estou lendo, por acaso, uma Bíblia errada, diferente? Tá? Negar o sofrimento, pensar positivamente, trabalhe todo o seu potencial. Não era o que ensinava os apóstolos. Tá? Ou essa abordagem, né? Olha, trabalhe esse potencial que há em você. Você pode, você. Isto está mais parecido com ensinos aí da nova era e não dos apóstolos, como a gente acabou de falar aqui. Se você tem alguma dúvida, então procure e leia o livro O Segredo, de Rhonda Byrne. E você vai ver do que a gente está falando aqui. Então, nessa abordagem do pessoal do movimento da fé, o homem é exaltado, não Cristo. E nas palavras aí do querido John Piper, pregador John Piper, se o amor de Deus, analise, se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, então Deus odiou o apóstolo Paulo. Pense nisso. Pense nisso. Pelo contrário, acerca de Paulo, o Senhor disse: ele é para mim um instrumento, um vaso escolhido. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Isso está lá em Atos 9, do versículo 15 ao 16. Confere aí na sua Bíblia, confira o que nós estamos falando. Eu te pergunto, quem foi mais amado por Deus? Davi? O homem segundo seu coração deu a ele riquezas? Ou foi João Batista, que viveu de gafanhotos e mel silvestre? Quem foi mais amado por Deus? Queridos, alguns, Deus sim quis lhe acrescentar riquezas. A outros quis, segundo a sua soberana vontade, trabalhar de uma outra forma. E Cristo o elogiou dizendo: o maior profeta nascido de mulher. Está vendo? A Bíblia trata de equilíbrio. É óbvio que Deus age na vida do seu povo, dos verdadeiros cristãos, com provisão material, física, curando, operando, milagres, segundo a sua vontade. Mas ainda estamos nesse mundo caído. Esse não é o nosso lar definitivo, estamos aqui de passagem. Está vendo? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Mas presta atenção. Todas as coisas cooperam para o bem. Lá está descrito todas as coisas, no versículo de Romanos, como a gente falou, inclui coisas
boas e coisas más. Não somente coisas boas, mas más. Mas qual é a finalidade disso? Está no versículo seguinte. Qual é o propósito? Nos fazer a imagem do seu Filho. Então, para você que é cristão, de verdade, eu vou deixar aqui uma promessa, uma certeza. Isso é uma certeza, tá? Escrita por João na sua epístola. Vamos ler? 1 João 3:2. Carta, epístola de João, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 2. Tá bom? Olha só o que diz lá. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isto é uma promessa para mim e para você. Estamos nesse mundo de passagem. Nossa pátria não é aqui. Passamos sim por adversidades, crendo que Deus é soberano para agir em nosso favor. Mas este mundo sofre as consequências, geme as consequências da queda. Toda a criação. Mas a nossa certeza, minha e a sua, que cremos em Cristo, é que um dia seremos transformados, num abrir e piscar de olhos, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E quando Ele voltar, iremos morar com Ele na glória. E lá, aleluia, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá doença, enfermidade, qualquer tipo de problema ou influência do pecado. Creia, queridos, nessas promessas. Aguarde ansioso nessas promessas. Ainda que passamos sim por problemas, adversidades, mas nós cremos que tudo isso irá se acabar quando Cristo voltar. Iremos sim desfrutar dessa vida abundante, prometida e conquistada definitivamente por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe.